começar mais uma entrevista do Espiritismo BH. Esperamos que você goste. Espiritismo BH recebe hoje 2 companheiros do movimento espírita em Belo Horizonte, nossos irmãos Valdir Pedrosa e André Brasil, que participaram do Fórum da Tribuna Espírita e hoje se encontram aqui no nosso estúdio para nos explicar a respeito desse evento que teve aqui em Belo Horizonte. Tudo bem, Valdir? Tudo bem, Marcelo. É sempre uma alegria e um prazer muito grande estarmos de volta ao Espiritismo BH. E aí, André, tudo tranquilo? Tudo bem, Marcelo. É um prazer, uma satisfação receber o convite e estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso, viu, em recebê-los. Bom, André, vamos conversar com você. Do que se trata o Fórum da Tribuna Espírita? Bem, Marcelo, o Fórum da Tribuna Espírita foi um encontro de representantes de diversas casas espíritas da região metropolitana de Belo Horizonte e que entenderam oportuno e conveniente nós realizarmos um debate, uma análise sobre algumas questões que vinham sendo colocadas por representantes de casa sobre o uso da tribuna espírita e a busca de soluções para essas questões. Valdir, o que motivou esta iniciativa? Bom, Marcelo, no contato entre dirigentes de departamentos doutrinários de instituições espíritas de Belo Horizonte e da região metropolitana, vários companheiros apontaram algumas ocorrências na tribuna espírita que não são apropriadas para uma palestra pública, para uma exposição. Então, esse conjunto, vamos dizer assim, de não conformidades constatadas, foi o que motivou a criação do fórum, onde nós tivemos esse ambiente, essa oportunidade, esse momento para discutir esses apontamentos e buscar soluções em comum acordo com essas lideranças doutrinárias de Belo Horizonte e da nossa região metropolitana. Foi isso que motivou, que estimulou o Fórum da Tribuna Espírita. Parece, né, André, que realmente as casas elas constataram esses eventos quase que como uma unanimidade, né? É verdade, Marcelo. Desde o primeiro encontro, ficou bastante evidente que essas ocorrências estavam presentes em todas as casas que estavam ali representadas, em maior frequência, em menor frequência, mas era uma realidade presente em todas as casas. O diagnóstico ficou bastante claro, desde o primeiro encontro, é unânime, né, no uso da tribuna espírita, como o Valdir destacou. A reunião pública ela tem esse caráter de congregar visitantes, iniciantes, pessoas que estão indo à casa espírita pela primeira vez. Então, ela assume uma relevância muito grande. E isso ficou constatado pelo relato de todos os companheiros de todas as casas presentes. André, nós temos que considerar que diversos eventos neste ano de 2010 têm promovido maior destaque, maior evidência para o espiritismo, né? Isso influenciou, de alguma forma, as motivações dos participantes para o fórum? É interessante essa pergunta, porque, como o Valdir destacou, o fórum foi criado com o objetivo de promover o debate sobre essas questões que estavam envolvendo e incomodando, de alguma forma, os mecanismos de funcionamento das reuniões públicas no uso da tribuna espírita. Mas, durante o fórum, esse assunto começou a se tornar evidente, pois, inclusive, mais recentemente, agora durante esse ano, com diversos eventos na mídia, o lançamento do filme comemorativo do centenário de Chico Xavier tem trazido uma evidência muito grande à doutrina espírita. Então, no último encontro, esse debate foi bastante presente. A importância de termos um preparo maior na reunião pública, um cuidado maior com o funcionamento, os procedimentos, a palavra da doutrina espírita nas reuniões públicas, porque há uma tendência de que durante esse ano as casas recebam um afluxo muito maior de pessoas interessadas em conhecer a doutrina, interessadas em conhecer os procedimentos de funcionamento de uma casa espírita. Então isso se tornou uma realidade, embora não tenha sido uma das premissas para a criação do fórum. Durante o fórum se tornou uma realidade e uma necessidade de observação por parte dos participantes. Valdir, quantas edições do fórum já ocorreram e qual foi o grau de participação?
Ocorreram 3 edições do Fórum. As 2 primeiras foram no segundo semestre de 2009 e a terceira foi no início desse ano, no início de 2010. Nós tivemos uma frequência de mais ou menos 15 a 20 casas espíritas e mais a presença de companheiros da Aliança Municipal Espírita de Belo Horizonte, de Betim e também companheiros da União Espírita Mineira. Em termos das constatações do Fórum, elas ocorreram em quais âmbitos? O diagnóstico do Fórum podemos dividir em 2 esferas, em 2 âmbitos. Aquelas de cunho comportamental e de cunho de conteúdo doutrinário. É importante ressaltar, além da responsabilidade que a Casa Espírita tem na divulgação da doutrina espírita, do Evangelho, como o André comentou, o expositor espírita, ele também está investido de uma responsabilidade muito grande, devido à notoriedade que a tarefa de exposição lhe confere. Naturalmente, Marcelo, existem outros fatores que influenciam decisivamente para o insucesso de uma exposição pública, mas, sem dúvida alguma, o diagnóstico apresentado no Fórum da Tribuna Espírita pelos participantes das casas espíritas lá presentes foi de que o principal alvo realmente é o expositor. Ele é o que mais contribui para que isso ocorra. E dentro das não conformidades relatadas, podemos dividi-las aí em 2 grandes grupos, aquelas de cunho comportamental e aquelas de cunho de conteúdo doutrinário. Então, André, afinal de contas, quais foram essas tais constatações que os representantes levantaram no Fórum da Tribuna Espírita? Bom, Marcelo, foram muitas constatações, como o Valdir destacou, foram 3 encontros, com uma duração de aproximadamente 2 horas em cada um. Os debates foram bastante intensos. Mas nós podemos destacar que, de uma maneira geral, constatamos que existem questões de ordem organizacional no mecanismo de funcionamento das casas espíritas, da própria reunião pública, no corpo doutrinário das casas espíritas. Existe um conjunto de aspectos que carecem de maior observação e oferecem oportunidade de melhoria. Mas, indiscutivelmente, o expositor espírita assume uma posição de protagonista na reunião pública. Embora tenhamos ali vários trabalhadores, cada um com a sua missão específica, cada um com a sua tarefa, o expositor é o centro das atenções. Dessa forma, no Fórum da Tribuna Espírita, as questões que sobressaíram foram as questões que abordam o comportamento e, como o Valdir destacou, o conteúdo das palestras públicas. Então, nós tivemos, por exemplo, algumas questões que foram levantadas sobre, durante as apresentações, ser destacado, por exemplo, a atividade profissional do expositor espírita. Isso é um aspecto que às vezes pode levar o ouvinte a interpretar como se fosse uma propaganda da atividade profissional, ou pode o ouvinte interpretar que naquela casa existe um endosso sobre a atividade profissional daquele expositor. Então esse, por exemplo, é um aspecto que é desnecessária a menção sobre a atividade profissional do expositor e, por outro lado, essa sua menção pode trazer confusão ou má interpretação por parte do frequentador da casa. Essa seria, então, uma questão de nível comportamental. Comportamental. Às vezes, outra questão, por exemplo, cada casa tem o seu mecanismo de funcionamento. Algumas permitem, às vezes até estimulam a interação com os frequentadores. Outras não, pela dimensão, pelo grande número de frequentadores, às vezes pelas atividades que são paralelas à exposição espírita. Então, nessas casas, essa atividade de interação com o público, às vezes acentuada, pode prejudicar outras atividades. E às vezes o expositor, ou por não estar adequadamente orientado sobre os mecanismos de funcionamento da casa, ou às vezes por não observar esses mecanismos, acaba tendo uma interação muito acentuada com o público. E como nós mencionamos, numa reunião pública nós temos um público bastante heterogêneo, de iniciantes, às vezes de frequentadores mais assíduos, as pessoas às vezes não têm o senso crítico de dosar e acaba tendo uma participação muito intensa, causando às vezes algum tumulto na reunião, desestabilizando um ambiente de harmonia que precisa imperar numa reunião pública.
Então, esse aspecto também é importante. Às vezes, o excesso de brincadeiras com os participantes é sempre, às vezes, é interessante usar um pouco de humor, ilustrar a palestra com algum caso específico, algum episódio que vai enriquecer a palestra, mas às vezes a interação com humor excessivo, piadas excessivas, pode provocar também por parte do público um comportamento mais exaltado que vai afetar, evidentemente, a harmonia do ambiente. Inclusive, talvez o Valdir se lembre de algum outro aspecto que eu esteja esquecendo, comportamental, que mereça destaque. Não? Estou me lembrando aqui que a maioria das casas também relatou que acontece com uma certa frequência os companheiros expositores que perdem o tempo do final da palestra e acabam extrapolando o limite, causando assim também alguns transtornos para a parte administrativa da reunião pública. E muitas vezes, Valdir, essa extrapolação do tempo, nós percebemos que em alguns casos isso é por desatenção ou por vaidade, né, ou por julgar que está agradando o público. É verdade, isso acontece mesmo, Marcelo. E muitas vezes o dirigente da reunião pública fica em apuros com a questão do horário, né? E muitas das vezes também o dirigente da reunião pública fica até sem ter como passar o recado para o expositor. Na verdade, falar com ele, olha, companheiro, o seu tempo acabou. Precisa que o expositor ele tenha esse timer, né? E com relação ao aspecto de conteúdo da palestra? Podemos relatar aqui o conteúdo que nós dissemos é a parte doutrinária, evangélica, naturalmente, né? O estudo que ele está desenvolvendo. Podemos relatar aqui alguns dos que foram mais citados pelos participantes do fórum. Como, por exemplo, foram citados alguns casos de inabilidade por parte do expositor para abordar alguns temas polêmicos, como aborto, divórcio, homossexualidade, temas assim que precisam de um certo tato. A habilidade, né? Exatamente. E que se não forem abordados com muito esclarecimento e consolo à luz do Evangelho, pode causar um certo constrangimento em companheiros que estejam ali presentes assistindo à reunião e que eventualmente se encaixem em um desses contextos. Porque às vezes a coisa fica no ar, né? E não há vamos dizer assim, não há aquele complemento consolador e esclarecedor da doutrina, não é, André? Exatamente, Marcelo. Você tocou num aspecto crucial. A reunião pública tem esse caráter acolhedor que a doutrina tanto nos ensina. E às vezes, dependendo da forma como o tema é abordado, pode transparecer aos presentes uma crítica, uma censura de comportamento. Exatamente. Enquanto não é esse o posicionamento da doutrina. O posicionamento da doutrina é de acolhimento. Sim, indicando os comportamentos que merecem revisão, indicando os comportamentos que merecem uma atitude de mudança, mas sempre no sentido de acolhimento. Sem condenação. Sem condenação. Valdir, prossiga então com a sua resposta. Outras ocorrências relatadas pelos companheiros. Muitas das vezes um expositor ele aborda como um princípio, como uma verdade, teses que não são comprovadas e acabam apresentando aquilo para o público como se fosse uma verdade absoluta do Espiritismo. Por exemplo, alguns assuntos polêmicos. Jesus tinha um corpo fluídico ou ele tinha realmente um corpo carnal como o nosso? A questão da concepção virginal de Maria e tantos outros assuntos polêmicos como estes. Outro ponto que foi tocado pelos companheiros. Às vezes o expositor, sem ter muito conhecimento a respeito dos avanços da ciência, acaba fazendo mau juízo ou menosprezando alguns avanços, como, por exemplo, a biotecnologia, como, por exemplo, a questão dos transplantes, e coloca com isso tudo como se fosse uma coisa ruim, uma coisa que ferisse os princípios da lei de causa e efeito. E isso vai totalmente contra o aspecto progressivo da doutrina espírita, onde Kardec ele sempre dizia que, comprovadas todas esses avanços da ciência, o Espiritismo caminharia com a ciência. E complementando, Marcelo, ainda existem outros dois pontos que são importantes e que foram abordados pelos participantes do Fórum da Tribuna Espírita.
Um diz respeito a comentários que às vezes os expositores fazem sobre outras religiões, sobre outras filosofias, comentários pejorativos e que acabam ferindo suscetibilidades. Companheiros encarnados ou desencarnados presentes à reunião, podem se sentir menosprezados, inferiorizados com alguns comentários infelizes dessa natureza. É preciso que o expositor espírita tenha muito cuidado, porque todas as religiões são respeitáveis, uma vez que todas, por caminhos diferentes, nos conduzem a Deus. Além disso, é preciso ter também uma certa dose de cuidado com comentários que possam parecer para outras pessoas que o expositor está menosprezando ou colocando outras religiões num patamar inferior em comparação com a doutrina espírita, como se o espiritismo fosse algo mais avançado, algo que estivesse bem mais à frente das demais religiões. É preciso ter muito cuidado com isso. E o outro ponto constatado pelos companheiros presentes ao Fórum da Tribuna Espírita é que existem palestrantes que do alto da tribuna espírita, do alto do púlpito, acabam abordando assuntos que não encontram respaldo doutrinário nenhum. Falam de terapias alternativas, de práticas que não são práticas espíritas, e práticas essas terapias alternativas, embora respeitáveis e embora existam relatos de que elas deram certo em algumas situações, em algumas circunstâncias, é preciso lembrar que elas não fazem parte, do grande arcabouço doutrinário do Espiritismo. Os recursos, do Espiritismo. Exatamente. André, não tem também aquela questão do expositor desviar do tema que ele foi convidado a falar? É muito bem lembrado, Marcelo. De fato, isso foi uma das questões também abordada e motivo de preocupação. As casas têm o tema pré-estabelecido e o palestrante é convidado para falar sobre aquele tema. E às vezes ocorre que ele desvia do tema, aborda outras questões para deixar para falar no tema apenas no final da reunião. E às vezes acontece um segundo problema, que é justamente por ele ter usado o tempo para falar de aspectos que não estão diretamente envolvidos com o tema, no final do tempo falta espaço para que ele fale sobre o tema específico. Então ele acaba dilatando o tempo dedicado à reunião. Quando não reclama que o tempo foi curto, foi pequeno. Porque ele acabou usando, às vezes, por uma falta de planejamento, acabou usando grande parte do tema para abordar aspectos que não estavam inseridos diretamente naquela questão. Mas eu me lembrei, quando o Valdir estava falando, de um outro aspecto comportamental também que foi bastante destacado, que é a questão do personalismo. Às vezes até com uma ótima intenção de ilustrar a apresentação, de ilustrar o tema com exemplos pessoais, acaba dando um toque de personalismo que não é recomendável, destacando às vezes que ele, palestrante, tem uma longa vivência na doutrina espírita, às vezes destacando que tem uma experiência também importante no campo mediúnico, destacando aspectos familiares que não estão perfeitamente inseridos no contexto da palestra e acabam dando esse toque de personalismo que não estão adequados ou pertinentes na exposição do tema, que é o tema definido para a noite. E com relação ao aperfeiçoamento pelas casas espíritas, das estruturas de apoio às atividades doutrinárias, que você até já mencionou, você acha que isso pode realmente contribuir para solucionar esses problemas que foram apontados? Esse foi um dos consensos das 3 reuniões do Fórum da Tribuna Espírita. Como nós já mencionamos anteriormente, o expositor, o palestrante, ele assume o papel de protagonista e, evidentemente, é o centro das atenções. Mas nós percebemos que uma grande parte das deficiências ou das oportunidades de melhoria que ocorrem nas reuniões públicas, nas palestras públicas, elas decorrem de deficiências estruturais das casas ou de insuficiências, porque às vezes nós temos casas que são tão pequenas, que têm poucos trabalhadores, que as tarefas excedem os recursos disponíveis. Então, uma das conclusões claras do fórum é que as casas podem e devem procurar aperfeiçoar as suas estruturas. Estruturas organizacionais, como corpo doutrinário, preparação de temário,
a definição de quem faz as convocações. Um aspecto muito importante, a informação ao palestrante sobre as normas de funcionamento da casa, o tempo de duração da palestra, ou seja, para que o palestrante esteja informado sobre como aquela casa opera, como aquela casa trabalha a sua reunião pública, para que ele possa corresponder às expectativas e apresentar um bom trabalho. Então nós entendemos que, de fato, o palestrante ele tem essa função de protagonista e, portanto, ele recebe as atenções e acaba sendo alvo de observações. Mas é muito importante que as casas aperfeiçoem seus mecanismos, aperfeiçoem suas estruturas para contribuir para que essas deficiências sejam minimizadas e, se possível, até eliminadas. Valdir, considerando as observações do André, quais seriam os papéis assim, que formariam uma estrutura interessante para a instituição espírita na atividade doutrinária? Marcelo, de acordo com o que foi acordado entre os participantes do Fórum da Tribuna Espírita, nós temos alguns papéis que são importantíssimos para que o trabalho ocorra da melhor forma possível. É importante a figura de um coordenador do departamento doutrinário, que é aquele que vai ter a função de escolher o tema de acordo com as diretrizes da instituição. É ele que vai coordenar todo o departamento doutrinário. Outro papel importantíssimo é a figura do dirigente da reunião pública ou o coordenador de cursos, que são esses companheiros que vão cuidar de todo o ambiente da palestra, onde vai se desenvolver a palestra, onde vão se desenvolver os cursos dentro da casa espírita. É o responsável por receber o expositor, quando ao término da palestra, por agradecê-lo em nome da casa. É ele que vai cuidar vai dar as notícias, vai fazer alguma propaganda para a casa, vai controlar o momento da prece inicial, da prece final, aqueles períodos de musicalidade. E além disso, ele é a figura que vai estar atenta ao trabalho que o expositor vai estar fazendo. Além desses companheiros, dentro dessa estrutura do departamento doutrinário, é importante que existam os assistentes ou os apoiadores. São aqueles companheiros que farão mesmo as atividades administrativas do departamento de forma a dar todo o suporte necessário ao coordenador. Além disso, temos um outro papel, uma outra figura importantíssima, que são os observadores. Esses observadores são companheiros que têm conhecimento doutrinário, conhecimento evangélico, são pessoas que pela sua vivência despertam a confiança da coordenação e eles são observadores da palestra, são observadores do expositor e que após o decorrer do estudo dão um feedback ao dirigente da reunião. Se houve algum problema, se não houve, ou ao coordenador do departamento. Então, agora, esse papel ele é um papel formal, esse de observador? Muitas das vezes não. O primeiro observador é o próprio dirigente da reunião pública, né? Ou o coordenador dos cursos. Além disso, podem ser companheiros de outras atividades da casa espírita e às vezes até frequentadores, que sejam pessoas que tenham já um certo conhecimento da doutrina, que sejam de confiança da coordenação doutrinária e que podem opinar com embasamento sobre a conduta do expositor na tribuna espírita, bem como o conteúdo da palestra que ele proferiu. Então seriam apenas esses papéis que você citou? Não, ainda tem mais um. É aquele que faz o contato com o expositor, que nós chamamos de convocador. O convocador ele recebe da coordenação doutrinária a planilha com todos os temas para um período que pode ser mensal, trimestral, semestral, de acordo com o que foi planejado pela direção da casa e com uma lista dos expositores filiados àquela casa espírita, ligados àquela instituição. Então, o convocador é a pessoa que, através de telefone, de carta ou de e-mail, vai entrar em contato com o expositor e agendar aquelas palestras. Ele é o responsável por preencher essa programação. É importante lembrar que precisa haver um certo limite de autonomia para o convocador. O convocador ele não pode atuar totalmente livre, como acontece em algumas casas espíritas.
onde nós recebemos de vez em quando uma correspondência da Casa Espírita, dando total liberdade para o expositor agendar o dia que for melhor para ele e o tema que for melhor para ele, não aquele que é realmente de interesse da casa. O convocador, ele tem que se ater às orientações da coordenação doutrinária. Agora, isso não seria um reflexo da, vamos dizer assim, da falta de estrutura, de recursos humanos que a casa possui para ela montar a sua equipe, que nem sempre é possível ter tantas pessoas disponíveis para trabalhar nessa área doutrinária. Não seria isso também? Sem dúvida. O André lembrou bem a questão de casas espíritas de menor porte, onde esse modelo proposto pelo Fórum, ele pode e deve, inclusive, ser adaptado às necessidades e às características peculiares de cada casa espírita. Nós vamos ter casas onde, por exemplo, o coordenador do departamento doutrinário, ele é também dirigente de reunião pública, ele é observador, às vezes ele é até o convocador também. Então isso pode acontecer, na verdade, sim. Esses papéis que você citou, que foram sugeridos no fórum, é uma proposta de um funcionamento ideal, mais estruturado, né? Justamente é o desejável, Marcelo. O desejável. É o desejável. André, Valdir mencionou um modelo de atuação. Foi proposto algum modelo específico no fórum da Tribuna Espírita? Sim. Uma das conclusões que nós chegamos ao debater o assunto é que seria conveniente para que as conclusões fossem frutíferas e proveitosas no sentido do aperfeiçoamento das atividades, que tanto o diagnóstico quanto as conclusões fossem catalogadas num documento. E debatendo o assunto, chegamos a um consenso de que deveríamos propor o que nós entendemos como um modelo próximo do ideal ou próximo do recomendável, dadas as circunstâncias vigentes no momento. Seria um modelo para a administração da atividade doutrinária? Exatamente. Em que esse modelo, ele prevê os papéis que o Valdir acabou de mencionar, ele prevê quais são as melhores práticas ou os melhores procedimentos para adequar ou evitar essas ocorrências que foram relatadas durante o fórum. Então, o documento, ele parte do diagnóstico, ele enumera as recomendações que foram consideradas como mais proveitosas no sentido de evitar, minimizar riscos de incidentes ou de mal-entendidos nas reuniões públicas, mas é importante destacar que esse modelo, ele pode ser adaptado em cada circunstância ou em cada casa de acordo com as suas conveniências e de acordo com a sua necessidade. É importante ressaltar, Marcelo, que o modelo não é impositivo. O modelo que foi proposto e que está documentado, ele contém sugestões consensadas da troca de ideias e permuta de experiências entre as diversas casas participantes. E ele estabelece de funções desde a preparação do temário, os cuidados que devem ser objeto dessa preparação do temário, a função do coordenador, do dirigente, do convocador, a partir do momento em que esse temário está preparado, em que o palestrante é convocado para falar sobre aquele tema, em que são passadas para ele os procedimentos da casa, o tempo que ele dispõe. Ou seja, então o modelo pressupõe que o expositor vai estar ciente do que a casa espera, né? Como que a casa espera que ele atue. Esse é um dos aspectos primordiais, ou seja, o modelo parte do pressuposto que a casa se reestrutura, prepara adequadamente para que as reuniões públicas e a exposição do tema transcorra conforme o objetivo das diretrizes da casa e coloca esse mecanismo para funcionar, ou seja, informa o palestrante, o convida para aquela determinada data falar sobre aquele determinado assunto, o tempo que ele dispõe, o tema que ele vai abordar, a abordagem, ou seja, a forma como se pretende que aquele tema seja abordado, se permite que haja interação com o público, se permite que haja a utilização de instrumentos ou mecanismos, recursos audiovisuais, ou seja, como é o mecanismo de funcionamento da casa. E também se há, por exemplo, um
certo relaxamento no tempo para o encerramento da palestra. Exatamente, ou porque seja, existem casas em que isso é muito rigoroso e outras já não tanto. Né? que se Quer dizer, permite que se o haja. expositor não fica sabendo qual é a regra que ele está sujeito, ele pode achar que está fazendo tudo certo e, na verdade, quando na verdade não está. Ele precisa saber o que a casa espera dele, não é verdade? Você acha importante isso, né, Valdir? Sem dúvida alguma, porque de posse desses conhecimentos, o expositor ele vai poder se comportar da maneira que a casa gostaria que tivesse aquela conduta durante a palestra pública. Isso é importantíssimo. Você acha que isso incomoda alguns expositores? Porque parece que nós percebemos que em algumas situações, alguns irmãos gostam de chegar e colocar as suas, vamos dizer assim, os seus hábitos, né? E às vezes eles têm um hábito numa casa e querem levar aquele hábito para outra casa. Mas a casa não está preparada para aquele tipo de comportamento. Marcelo, não deveria incomodar, não é verdade? Num ambiente espírita, não deveria existir espaço para esse tipo de coisa. Não deveria existir espaço para melindres, essas coisas, personalismos. Infelizmente, ainda existem alguns focos disso. Em um ambiente espírita, onde reinam sentimentos de humildade, de fraternidade, de solidariedade, esse tipo de coisa não pode acontecer. Muito bem, então, uma vez estabelecida a estrutura com os papéis que vocês definiram, e todas essas condições ideais para funcionamento de uma atividade doutrinária. Como que seria a dinâmica desse modelo que foi proposto no Fórum, Valdir? O expositor ele recebe as orientações da casa espírita, aquilo que é esperado dele, como o André já relatou aqui. O tempo que ele tem para a exposição, as referências muitas das vezes para consulta, as abordagens, as abordagens. De posse disso, o expositor vai fazer o seu trabalho, vai fazer a palestra, vai lá expor o assunto. Sempre lembrando que o expositor, embora ele esteja lá se expondo, ele está ali para expor o espiritismo, expor o evangelho e não expor a si mesmo. Expor o tema que expor ele foi o tema. convidado. A gente até lembra daquela passagem do evangelho de João Batista se referindo a Jesus, né? É necessário que ele cresça para que eu diminua. O expositor está ali para apresentar ao público um tema à luz da doutrina espírita, à luz do evangelho de Jesus. O próprio termo expositor, ele se agrega ao orador, né, no sentido que ele vai trabalhar o assunto com ilustrações, com didática, etc., para retirar lá do livro e levar ao conhecimento do público. Exatamente. Então, terminando o seu trabalho este que é objeto de observação do dirigente da reunião pública ou do coordenador de curso, se for o caso. Ou dos observadores. Além, né, dos observadores que estão ali desempenhando o seu papel, é feita essa avaliação do conteúdo e do comportamento do expositor, para que não aconteçam, né, aqueles casos, aquelas ocorrências relatadas no início da nossa conversa, que foram objeto lá do Fórum da Tribuna Espírita. Então essa que você chamou de avaliação, ela não tem um cunho assim de estabelecer nota, comparação? Não, de forma alguma. Essa avaliação ela não existe para dar nota ao expositor, para estabelecer ranking, para comparar, falar que esse expositor é melhor do que o outro. Não, nada disso. Essa avaliação permite apontamentos, permite informações para a direção da casa, para que ela possa avaliar dentro daquilo que ela deseja, que ela espera do expositor, ele que está recebendo ali um espaço da tribuna espírita em regime de confiança ofertado pela casa espírita, para que a casa possa comparar se aquilo realmente está de acordo. Se houve coerência... que ela deseja, né? Que ela inclusive já informou. Exatamente. Se houve coerência no comportamento, na postura do expositor, se o assunto que ele trouxe está dentro daquilo que nós chamamos de pureza doutrinária. Depois de feita essa avaliação, o coordenador do departamento doutrinário, de posse desses documentos, desses apontamentos, ele vai verificar se houve ali alguma não conformidade relevante que precisa ser levado ao conhecimento do expositor. Ou seja, então isso são exceções, porque a gente Sim. espera, né, Valdir e André, que em geral as coisas corram dentro de uma normalidade.
Exatamente. Né? Que não haja esses excessos, esses desvios. Isso normalmente não acontece. Acontece algumas vezes. E esses apontamentos, eles têm que ser bem ponderados, bem analisados pelo coordenador do departamento doutrinário, e só deve realmente ser levado ao conhecimento do expositor aquilo que for relevante, aquilo que vá, de fato, contribuir para aperfeiçoar a tarefa do expositor em suas futuras apresentações. E se forem bem fundamentados. Sim, né? Sem dúvida. Não pode ser aquilo só na base do eu ouvir dizer que aconteceu isso, ou eu acho que ele errou. Para não se cometer injustiças ou excessos, exageros. Justamente. Né, nessas análises. A ideia dessa avaliação e desse retorno que se dá ao expositor, quando necessário, que nós chamamos de feedback, né, pegando essa palavra emprestada da língua inglesa, esse retorno é com o sentido de aperfeiçoar, de qualificar ainda mais o trabalho da exposição espírita. Ou seja, então, André, nós entendemos que esse mecanismo de dar esse retorno, esse feedback, né, como foi dito ao orador, ao expositor espírita, é para agregar valor ao seu trabalho. Com certeza, Marcelo. Isso é um aspecto importante que você está destacando. Inclusive nos dá a oportunidade de ressaltar para evitar equívoco de interpretação. Nunca houve a intenção e não há intenção dos participantes do fórum e nas propostas que são encaminhadas e que haja um policiamento da atividade do orador, do expositor espírita. Ao contrário, respeita-se profundamente a boa vontade, a disposição desse trabalhador, as horas que ele dedica à preparação da apresentação do tempo, individualidade, a sua individualidade, ao se apresentar. Uma tarefa extremamente difícil e exigente, que, como nós dissemos anteriormente, torna-se protagonista das reuniões públicas. Então, respeita-se profundamente e o objetivo é o oposto. O objetivo é aperfeiçoar, é incentivar o orador, é criar condições para que ele aprimore as suas atividades, é criar condições para que ele se aperfeiçoe cada vez mais. Então, as intenções são todas orientadas no sentido de aperfeiçoar o trabalho da Casa Espírita, aperfeiçoar o trabalho do orador, em respeito aos princípios doutrinários e em respeito aos frequentadores da casa, porque terão aí sim uma mensagem fiel aos princípios doutrinários e adequada à mensagem que a casa deseja para aquele público naquela circunstância. Então esse é um aspecto extremamente importante. Então não se trata de afastar ninguém, de caçar ninguém. De forma nenhuma. Nós tivemos notícia de que alguns companheiros ficaram com essa impressão, né, que se estava fazendo um mecanismo de caça às bruxas. É verdade, Marcelo. Como o fórum transcorreu num período de aproximadamente 6 meses, durante esses encontros, os participantes promoveram debates nas suas casas e se propagou por outras instituições, a própria União Espírita, Aliança. Então isso acabou trazendo, nós tivemos notícias que houve algum desconforto ou alguma preocupação de que se pretende estabelecer um policiamento sobre a atividade do orador. E também um outro aspecto importante é que talvez que se entendeu ou pode-se entender que há uma preocupação em se normatizar excessivamente a atividade da Casa Espírita. Não há essa intenção de forma nenhuma. Nós sabemos perfeitamente, tivemos o testemunho dos presentes nessas reuniões, que cada casa tem a sua particularidade, cada casa tem o seu objetivo, cada casa tem a sua dimensão, tem o seu público. Então, cada uma tem a sua especificidade. Eu tenho até, se me permitirem, né, os entrevistados, eu tenho até uma observação para fazer sobre isso, porque aqui nós já tivemos convidados para nos falar a respeito do estudo sistematizado da doutrina espírita, do estudo minucioso do Evangelho de Jesus, que são procedimentos normatizados, ou seja, existe um formato para se conduzir esse tipo de dinâmica de estudo, de debate sobre a doutrina, e são propostas também sugeridas, quer dizer, a Casa Espírita, ela adota se ela quiser ou não, não é uma imposição de um órgão federativo à Casa Espírita. Não. Então, o modelo seria mais ou menos dessa forma, Valdir? Sim, e é como o André bem lembrou, isso foi consensado, isso foi ponto pacífico entre as discussões estabelecidas no fórum.
As casas espíritas, elas sentem que há necessidade de melhor organizar todo esse procedimento. A ideia é agregar, nunca separar, nunca deixar de lado. Se acontece de um expositor estar numa noite infeliz, fala alguma coisa lá que vai contra os princípios da doutrina espírita ou do evangelho, e se a casa não toma providências no sentido de orientar fraternalmente o companheiro, que estava ali fazendo o seu trabalho de bom grado, com boa vontade, ela pode correr o risco de que ocorrências similares ocorram novamente. Então, reincidências. Então, é melhor chamar para uma conversa quando for necessário e orientar o companheiro. Não há problema nenhum nisso. As casas espíritas querem agregar, querem ter os expositores com ela, para que essa mensagem do Espiritismo, do Evangelho, chegue com pureza aos corações dos frequentadores. Bom, agora eu gostaria que vocês nos ajudassem com a seguinte diferenciação. Existe aquele expositor que ele é formado na casa, ele participa da casa, ligado às atividades da casa, e existe aquele que é convidado de fora, que ele vem de outra instituição para fazer a palestra lá naquela instituição específica. Nós sabemos que existe um tabu muito grande em se levar ao conhecimento de pessoas que são convidadas essas observações que às vezes podem ser assim, soar como uma crítica negativa, né? Que nós estamos chamando aí de feedback ou de avaliação, quer dizer, esses termos podem causar um certo desconforto. O que você acha disso, André? De fato, isso pode ocorrer, mas não é o objetivo do modelo proposto, não é o objetivo das práticas que estão sendo sugeridas. O objetivo é justamente, como o Valdir destacou, é que haja uma convergência de entendimento, que haja uma união maior, que haja um entendimento e uma congregação de todos, no sentido de que, embora as casas espíritas sejam diferentes, com especificidades, elas passem para o público, para os frequentadores, assíduos ou eventuais, uma mensagem mais padronizada, um conteúdo fiel à doutrina espírita, ou seja, que haja um mínimo de uniformização entre os procedimentos da casa. E o expositor, ao receber esse feedback, ao receber essas pequenas observações, quando pertinentes, ele vai recebê-las como oportunidades de melhoria. Nós tivemos, inclusive, já vários casos de companheiros nossos, de colegas de trabalho, de participantes da mesma casa, que acham essa prática extremamente saudável, objeto de elogio. Eu mesmo já fui procurado por companheiros que elogiaram as práticas adotadas já em algumas casas, de dar esse feedback, de dar o retorno, porque nós devemos reconhecer que o expositor espírita, ele é o primeiro a desejar que o seu trabalho seja bem feito, ele é o mais interessado que a sua mensagem chegue aos corações das pessoas, que ele desempenhe naquela casa que ele foi gentilmente convidado um papel, uma tarefa, um trabalho, o melhor possível. Afinal de contas, todos nós que somos colaboradores espontâneos, desejamos que o nosso trabalho seja profícuo, que ele seja fértil, que ele produza bons frutos nos corações das pessoas. Então, esse expositor, como outros trabalhadores da casa, nós acreditamos que receberão essas observações, esses pequenos pontos, como oportunidades de melhoria. Valdir, você acha que isso também é uma questão cultural, ou seja, as coisas podem mudar com a prática? Sem dúvida, Marcelo. E, de fato, este foi um dos pontos levantados no fórum. Alguns participantes questionaram sobre a real necessidade de dar ou não esse feedback ao expositor. Logicamente com receio, né, de que o expositor receba como uma crítica negativa, como algo pejorativo e que possa até criar um certo desconforto no relacionamento entre casa espírita e expositor. Mas a partir do momento que esse modelo é demonstrado com clareza quais são os seus objetivos, que nada mais é do que aperfeiçoar o trabalho do expositor, o trabalho doutrinário, das atividades doutrinárias da própria casa espírita, aí não tem mais espaço para isso.
realmente é uma quebra de paradigma nas casas espíritas que esse modelo propõe e uma mudança de cultura. A questão toda também, Valdir, é não haver exagero nessa prática de feedback, né? Não haver, assim, dar retorno para qualquer coisa. Sim. Né? Apontar como negativo qualquer probleminha, porque às vezes o expositor ele vai cometer realmente falhas, deslizes, precisa ser observado 1, 2, 3 vezes para ver se aquilo vai reincidir. Não se trata de fazer a coisa com muito rigor. Não, justamente. A coisa tem que ser feita com bom senso. E só deve realmente ser dado retorno ao expositor daqueles pontos realmente relevantes. Os outros merecem ou carecem de uma observação mais detalhada, com mais tempo. Mas aquilo que for uma coisa pontual e extremamente relevante, aí nós entendemos que há realmente a necessidade de uma orientação, de um esclarecimento melhor com o expositor. André, você gostaria de complementar a questão? Curiosamente, enquanto o Valdir estava falando, eu me lembrei de um exemplo que pode ilustrar bem o que está sendo proposto pelo Fórum da Tribuna Espírita. Nós estamos aí agora assistindo, os espíritas e os simpatizantes, os curiosos, assistindo o filme comemorativo do centenário de Chico Xavier, e nós temos Chico como exemplo. E um dos maiores exemplos de feedback que a gente talvez possa ter é do Emmanuel com o Chico. O Emmanuel está sempre avaliando o comportamento, as atitudes, os posicionamentos do Chico e sempre dando retorno para o Chico sobre o que está adequado, o que precisa ser aperfeiçoado. Então nós vemos isso. Agora, nós já tínhamos conhecimento dessas até situações pitorescas, situações engraçadas, que algumas delas, mas temos o Chico como um exemplo, o Emmanuel como um ícone que devemos seguir, e então serve como exemplo para trazermos para a nossa atividade dentro da casa espírita. O Chico vivenciou essa experiência de feedback, de retorno, de aconselhamento, de observação sobre mudanças a aperfeiçoar, mudanças a realizar na sua atividade, e nós podemos incorporar esse exemplo do Chico de humildade, de entender o posicionamento de Emmanuel e de reconhecer que precisaria mudar ou aperfeiçoar o seu comportamento. E no dia a dia da nossa vida também, isso se reflete. Quando nós, independente da esfera da nossa vida, seja no campo profissional, no campo familiar, independe, mas quando nós temos alguém que nos avalie a nossa conduta e nos dê um retorno, é muito importante. Se nós tivéssemos isso com mais frequência, nós com certeza iríamos errar menos por aí. É isso que nós queremos também para as nossas exposições. As casas espíritas desejam isso, que as exposições ganhem qualidade. O André lembrou do Emmanuel. O Emmanuel mesmo fala que essa é a maior caridade que se pode fazer com relação à doutrina espírita, né? É divulgá-la. E não apenas divulgá-la, mas divulgá-la bem, de acordo com os princípios doutrinários. André, e sobre o curso de expositor espírita, você acha que os cursos de expositor tendem ou devem ser adaptados, integrando-se esse modelo que está sendo proposto pelo Fórum? Sim. Inclusive foi um dos aspectos tratados com frequência durante o Fórum, foram os exemplos dos cursos que são ministrados em diversas localidades, que esses cursos já incorporaram diversas melhorias ao longo do tempo. Hoje eles são mais amplos, mais completos, e nós entendemos que as propostas que estão sendo levadas à consideração das demais casas nesse momento e das entidades, elas tendem a enriquecer e a aperfeiçoar ainda mais o curso. Um dos exemplos disso é a questão do feedback, vamos retornar a ele. Os expositores que geralmente frequentam os cursos e que depois vão à sua atividade de palestrantes nas casas espíritas, às vezes ficam sem referência, porque não tem o feedback, não tem o retorno, se o seu trabalho está de acordo com as expectativas, se o seu trabalho foi profícuo, se o seu trabalho encontrou os anseios, os desejos, as carências daquele público. Então esse expositor formado nos cursos, eles têm um nível de exigência consigo próprio talvez até maior, e recebe muito bem esse feedback, porque eles desejam um retorno, desejam uma avaliação para saber se o seu trabalho está sendo bem feito e em que pontos eles podem ser aperfeiçoados. O André falou a respeito de referência. Um expositor novato que observa um expositor mais antigo,
cometer essas falhas, esses equívocos que nós estamos mencionando aqui, ele como que perde um pouco as suas referências que ele recebeu no curso de expositor espírita, não é isso? Sem dúvida, Marcelo, principalmente quando aquele expositor mais experiente é um expositor que tem um certo renome no meio do movimento espírita. Então o expositor novato, ele aprende uma coisa no curso e depois na prática ele vê aquele expositor que muitas das vezes é referência até para ele mesmo, fazer algo totalmente diferente em desacordo com aquilo que ele aprendeu. Isso realmente acontece algumas vezes. Bom, para a gente encerrar o nosso bate-papo, eu gostaria de perguntar a ambos, né? Vou começar pelo André, quais as expectativas em função dos trabalhos que foram realizados no fórum? Bem, Marcelo, o modelo está concluído, ele está sendo distribuído, oferecido às entidades, à União Espírita, à Aliança, para que seja ampliado o seu debate, para que seja oferecido às demais casas espíritas, para que seja avaliado, para que seja enriquecido com a grande experiência, o grande conhecimento de outros companheiros que ainda não tiveram oportunidade de contribuir. E nós temos a expectativa, então, que desse debate mais ampliado surja o atendimento às expectativas iniciais. Qual é o objetivo principal do Fórum da Tribuna Espírita? Aperfeiçoar, melhorar as atividades na reunião pública e especialmente o uso da Tribuna Espírita. O objetivo é de respeito, é de contribuição, respeito pela boa vontade, pelo trabalho, pela dedicação de todos que militam na Casa Espírita, especialmente o expositor espírita. Mas sabedores somos de que todo trabalho pode e deve ser aperfeiçoado. Nós, como adeptos da doutrina espírita, sabemos que a busca do aprendizado, do aperfeiçoamento, é um dos pilares da doutrina espírita. E queremos trazer isso para a Casa Espírita, para a reunião pública, para o uso da tribuna espírita, conferindo ainda mais eficácia a essa atividade tão importante que acolhe os frequentadores mais novatos, aqueles que estão em busca de consolo, de acolhimento, de informação, de esclarecimento dos princípios da doutrina espírita. Então nós acreditamos que agora, com a ampliação desse debate, nós alcançaremos o objetivo de conversão, de convergência. Convergir as casas espíritas, os cooperadores, os voluntários, para procedimentos mais uniformes, procedimentos em que atinjam realmente os objetivos a que todos nós nos propomos. E o que você tem a dizer, Valdir? Bem, Marcelo, é isso mesmo que o André relatou. O fórum, ele concluiu o seu diagnóstico, as suas propostas, as sugestões apresentadas em forma de um relatório que foi encaminhado às instituições federativas do nosso Estado e de posse dessa contribuição, oriunda do fórum, oriunda de um consenso entre várias casas espíritas de Belo Horizonte, de sua região metropolitana, essas instituições, a União Espírita Mineira, a Aliança Municipal Espírita de Belo Horizonte, vão estudar uma forma de divulgar, se acharem necessário, se acharem que é viável, junto às suas casas afiliadas. Esse foi o trabalho final do Fórum da Tribuna Espírita, que, a pedido dos próprios participantes, ele continuará ocorrendo numa periodicidade de 6 meses. A cada 6 meses nós nos reuniremos novamente para avaliar e até mesmo melhorar, aperfeiçoar o modelo que ora está sendo proposto. Ok, então, gente, o Espiritismo BH agradece a participação de ambos, muito esclarecedora, para os nossos internautas. E, então, muito obrigado. Nós que agradecemos. Nós que agradecemos, Marcelo. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado. Então, o que achou desta entrevista? Dê a sua opinião acessando o Fale Conosco. Até breve!